Você já se deu conta que mesmo vocês dois falando português, muitas vezes vocês não conseguem se entender? Você já percebeu que muitas vezes quando vocês tentam conversar, tudo isso vira briga, vira uma DR? Você já percebeu que vocês estão com um grande problema de comunicação? Se isso é um problema no seu relacionamento, fica aqui que esse vídeo é para você. Opa, que bom que você está aqui. Eu sou Fabiano Henrique, terapeuta de casais e criador do União Memorável. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre comunicação. Como melhorar a comunicação, como se fazer entender, como entender o outro nessa relação. E na verdade não é uma descoberta, né? Isso aqui tá muito claro que um dos grandes problemas dentro do relacionamento é a comunicação, né? Tudo vira briga, tudo vira conflito, tudo vira DR, mas cumprir o real propósito de conversar, cumprir o real propósito do diálogo, tá muito longe disso. E falando nisso, você sabe por que você precisa conversar com seu marido? Você sabe por que você precisa dialogar com a sua esposa? Você já se fez essa pergunta? Por que a conversa dentro do relacionamento é tão importante assim? Porque a conversa, ela serve para conhecer o outro. Se vocês não conversam todos os dias, você vai desconhecendo aquela pessoa. Eu já ouvi de casais que por muito tempo não tinha assim uma conversa franca, uma conversa gostosa, uma conversa agradável, né? De entender as necessidades do outro, de entender os anseios do outro, de entender para onde, que rumo que essa pessoa está querendo ir, que chegou um ponto dela olhar para o marido e pensar assim: quem que é essa pessoa? Não foi com essa pessoa que eu casei. Essa pessoa é um completo estranho para mim. Olha só que absurdo. E por que isso acontece? Por que às vezes você vê a ação do outro, vê uma atitude da sua esposa, vê uma atitude do seu marido, e você fala: caramba, eu não sabia que essa pessoa era capaz de fazer isso. Porque se ela não está tendo convivência com você, se ele não está tendo convivência com você, ele está convivendo com outras pessoas. E a presença, ela influencia muito. E a conversa é uma forma de presença. Você precisa estar ali presente. Eu não estou falando daquela conversa que você senta no sofá, rolando ali, mexendo no celular, respondendo áudio, respondendo WhatsApp. Eu não estou falando. Olha, estou falando de comunicação aqui, até a garganta já começou a tremer. Para, ora. Eu não estou falando desse tipo de conversa assim, desconectada. Estou falando de conversa que você olha no olho, que você escuta, que você responde, que você entende, que você tira a dúvida de algo que talvez você tenha entendido errado. Isso é uma conversa. E se você não tem esses momentos diários, pelo menos uns 15 minutos por dia, vai chegar um ponto que você vai repetir a mesma frase que aquela pessoa que eu disse. Eu não conheço essa pessoa que está ao meu lado. Que triste, muito triste isso. E para você entender como é um diálogo, a gente precisa entrar em alguns conceitos práticos aqui. O que é uma conversa? Né? O que é comunicação? Né? Quais são os aspectos, as características, os elementos da comunicação? Então, a comunicação você tem três elementos. Você tem o emissor, que é aquele que transmite uma mensagem. Você tem a mensagem em si. E você tem o receptor, que é aquela pessoa que recebe essa mensagem. Né? E aí, esses dois personagens da comunicação, emissor e receptor, eles vão trocando de papéis, né? Um fala, o outro escuta, aí esse que estava falando silencia para o outro falar. Parece que é uma atitude muito simples.
Mas por que às vezes, mesmo entendendo isso, não, Fabiano, mas olha, eu falo, eu espero. Porque, no fundo, você não está com a intenção de se fazer entender e de ser entendido. Ou de entender o outro. Você está só esperando a sua vez de falar. Você fica quieto, né? Para depois falar. E conversar, diálogo, não é somente, né, vibrar aqui as suas pregas vocais. Não, isso aí qualquer animalzinho faz. Qualquer animal consegue expelir o ar que estão nos seus pulmões, passar aqui pela corda vocal e produzir um som. Isso qualquer animal faz. Mas nós não estamos falando de animais, estamos falando de seres humanos. Seres humanos conversam. Seres humanos têm inteligência para conversar. Olha, estou conversando e está tremendo aqui. Ó, que maluco. Para com isso aí. Então, voltando aqui, nos três elementos, né? Você tem o emissor, você tem a mensagem, você tem o receptor. E essa mensagem ela tem vários atributos. Ela tem um contexto, né? Em que situação está acontecendo. Ela tem um meio, qual que é a forma. É voz, é texto. Como é que essa mensagem está sendo transmitida? Ela tem um referente, né? Tem um código, um canal, é o que? É WhatsApp, é voz, é... Então, não entrando muito em miúdos, que isso aqui você pode buscar no YouTube e achar essas definições todas. O que eu quero que você entenda com esses conceitos? Porque a gente faz isso de forma muito natural, mas a gente não para pensar nisso. Então, quando eu emito uma mensagem, ela está com o conteúdo certo. Eu estou usando o melhor canal, porque hoje em dia, com WhatsApp, né, com direct de Instagram, as pessoas não ligam mais. Se ligar para uma pessoa é praticamente o quê? Uma invasão de privacidade. Você vai ser preso porque você está ligando. Qualquer dia você vai chegar a polícia lá com mandado de prisão para você porque você ligou para alguém, invadiu a privacidade de alguém só porque você ligou. E a comunicação por texto ela é muito falha. Por quê? Porque geralmente a gente quer uma comunicação rápida, cheia de abreviações. Você não tem entonação, né? Porque uma mensagem de voz, né? Um diálogo, uma palavra, uma frase dita, ela tem vários atributos, né? Ela tem entonação, ela tem volume. E isso o texto não consegue passar, a não ser que você escreva tudo de letra maiúscula, né? Até se você escrever tudo com letra maiúscula, parece que você está gritando, né? Mas ela não consegue transmitir na sua a complexidade daquela mensagem que você quer passar. Você quer ver um exemplo? Você pega e manda uma mensagem, né? Vocês estão ali conversando, aí a sua esposa ou seu marido fala alguma coisa, aí você manda uma mensagem assim: "Mas você é tão lindo, né? Você é tão lindo ou você é tão linda, né?" O texto não consegue transmitir qual que é a entonação que você está dando nessa frase. É uma é um cinismo que você está tentando passar, é um elogio que você está tentando passar. Tanto que os emoticons foram criados exatamente para tentar amenizar um pouquinho disso, né? E aí você consegue pôr uma reação ali e você entender um pouco do contexto daquela frase que você está recebendo. Então nós estamos perdendo essa capacidade de dialogar. Por quê? Porque tudo é texto, tudo é rápido, não tem dedicação de tempo. Então quando eu digo assim, nossa, mas você é linda, né? Eu posso falar com vários tons diferentes. Nossa, mas você é linda, né? Tipo assim, só que não, né? Ou, nossa, mas você é linda, né? Então você precisa aprender a conversar. Volume que você conversa. Nossa, mas você é linda, né? Que transmissão que eu estou tentando passar com isso. Então você precisa aprender a se comunicar. Você precisa parar
e pensar antes de falar. Estar presente, lembra da presença? É importantíssimo. Sem presença, não tem intimidade. Sem presença, não tem conexão. Sem presença, não tem amor. Então aqui dicas, né? Odeio essa palavra, mas eu sempre falo. Estratégias simples para você se comunicar melhor. Para você ter uma conversa produtiva. Lembrando que todo diálogo tem que estar focado no outro. Eu converso para o outro, não para mim. Então eu preciso prestar atenção nisso. Como é que o outro vai receber essa mensagem? Eu tenho que estar preocupado com isso. A minha intenção é sempre o bem-estar do outro, sempre a felicidade do outro. Então precisa disso. Tá? Então, assim, escuta atenta, esteja presente, escuta o que o outro está falando. Não confia na sua autointerpretação. Porque você precisa realmente entender o que o outro está tentando dizer. Se desceu meio atravessado pelo ouvido, você pergunta, olha, isso que você está tentando dizer é isso? Porque foi isso que eu entendi. É isso mesmo que você está querendo me dizer? Não, 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 não é isso, não é isso, 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 isso. Olha como você consegue evitar conflitos com um simples check, né? Uma checagem dessa mensagem que você recebeu, dessa frase, dessa. Você fala, olha, o que você está tentando me dizer é isso, isso, isso? É isso. Não, não, não é isso, é outra coisa. Tá entendendo? Então, a primeira coisa, uma escuta ativa, esteja presente. Segundo, não confie na sua autointerpretação. Cheque sempre quando isso descer de forma atravessada nos seus ouvidos. Pergunta. Checa. Terceiro, é, tenha uma comunicação suave, uma comunicação amorosa, uma comunicação simpática, empática, na verdade, né? Sempre pensando no outro. Porque, como eu disse, o conversar ela é uma ferramenta de conhecimento. Né? Assim como a oração. O que é a oração? Né? Uma conversa com Deus. Por que eu converso com Deus? Ele já me conhece para eu conhecê-lo melhor, conhecer a vontade dele, conhecer o que ele quer de mim. Jesus Cristo orava todos os dias e ele era Deus. Por que ele conversava? Para gerar cada vez mais. Primeiro, para nos ensinar, né? E segundo, para gerar uma conexão ainda maior. Então, se você não conversa, você não vai ter intimidade, conexão com seu marido ou com a sua esposa. E você precisa disso, é muito importante que você tenha essa conexão. Como é que você quer chegar lá no fim da noite e ter um rally rola, né, um chuvis cruves, se vocês não têm intimidade? A intimidade começa no bom dia. A intimidade começa no abraço. A intimidade começa no se preocupar pelo outro. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso para ser beneficiado com algo, porque isso aqui vai ser natural. Quando a gente ama, quando a gente se sente seguro ou segura, né? A mulher precisa de segurança no casamento. Ela vai se entregar por inteiro. O marido precisa do quê? De ser admirado, de ser elogiado. Então, quando ele se sente útil, ele vai, ele não vai ter reservas. Só que vocês ficam com um segredinho. Vocês ficam com, né? Não sei se eu conto, se eu não conto, não sei se eu falo, se eu não falo. Vocês não sabem nem talvez aonde que o outro está em determinada hora do dia. Então, criar uma rotina de se fazer presente a todo momento. Seja com mensagem, seja com um agrado, seja com uma ajuda, com uma conversa, com um bate-papo. Mandando meme, para vocês se sentirem leves, ver que o casamento também tem momentos de alegria, não é só aquelas DR, aqueles conflitos que vocês têm aí o tempo todo.
mas momentos gostosos. Tem uma analogia que eu gosto muito, que é quando Jesus transformou o vinho em água em vinho, né, no casamento lá em Caná, que o vinho é o símbolo da alegria, né? Simbolicamente, vocês sabem quantas quantos quantas taras de vinho ele fez? 6, cada uma com 100 litros de água viraram 100 litros de vinho. Mas simbolicamente 6 não tem simbolismo nenhum, né? Mas o 7 tem, né? E se a gente pensar, o sétimo cálice, quem era? O próprio sangue de Jesus na cruz. Então, por que ele transformou 6? Porque ele quis dizer assim que um casamento tem que ter muito mais alegria do que sacrifícios, do que dor. Mas isso depende de nós. Depende de você fazer mais tempos agradáveis do que desagradáveis, que vão existir. Momentos de conflito, momentos de discordância, momentos de sacrifício, de dar um passo atrás, de ceder. Isso vai existir. Existe em todos os casais. Mas os de alegria têm que ser abundantemente maiores. Então você precisa ajustar sua comunicação. Você precisa se fazer presente durante as conversas. Ter um compromisso diário de conversar. Que eu tenho certeza que se você fizer isso, o seu casamento vai começar a se transformar numa união memorável. Uma relação gostosa, uma relação tranquila, uma relação prazerosa, uma relação harmoniosa. Então começa a colocar em prática essas estratégias que eu te passei nesse vídeo, para você começar a ver a transformação. Lembra da frase? Reclamar é prazeroso, mas solucionar é poderoso. Então começa a solucionar o problema de comunicação que você tem no seu casamento. Combinado? Já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos que serão publicados aqui nesse canal. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está com problema de comunicação no casamento dela. Eu tenho certeza que você vai ajudar essa pessoa. Eu espero ter te ajudado. Eu sou Fabiano Henrique, do União Memorável. Juntos até o céu.